tudo bem? Oi, gente! E aí? Prontas para mais um episódio do Influenciando Cast? Estamos aqui animadíssimas, nosso terceiro episódio. E hoje a convidada sou eu. Ela se apresenta, já. Ela faz o roteiro dela, entendeu? Gente, hoje trazendo aqui a história da Mandrioli, que vocês acompanham, nossa querida Mandrioli. Gente, tenho certeza que vocês vão amar conhecer mais uma história que vai com certeza conectar com vocês. E eu gosto de dizer assim, a Má é aquela... Sabe aquele exemplo de mulher, assim? Eu falo com ele, meu Deus, eu olho pra Mari e falo, meu Deus, que mulher, sabe, completa. Ai, amiga. É sério. Sim. Nem tanto, gente. Ela verdade. Ela tá fazendo propaganda enganosa aqui. Não é. Eu que convivo muito, verdade. posso falar super. A Má é inspiradora. É uma mulher realmente inspiradora em todos os sentidos. Sentido da família, sentido do empreendedorismo, sentido na pessoa, né? Ela é uma pessoa muito boa, né? Então vamos conversar aqui um pouquinho com ela. A Má é consultora de moda, a Má é vendedora nata. Sabe aquela vendedora que se passar um avião caindo, ela vai vender pra você, ela vai te convencer a comprar esse avião, que é um bom negócio, sabe? Tenho certeza que vocês vão amar um pouquinho da história da Má. Gente, tô até com vergonha de falar agora aqui. É verdade. Não, porque elas colocaram minhas expectativas tão altas, entendeu? Eu quero ver o que eu vou ter que falar pra conseguir dar sequência a esse início das meninas, entendeu? Mas obrigada em primeiro lugar, Mi, Manu, vocês sabem que eu amo vocês. Não só amo, mas admiro, respeito. E bora lá, vamos contar um pouquinho então. Bom. Elas já sabem de cor e salteado, tá, gente? E o bom é que os momentos... O bom de gravar podcast com quem a gente tem intimidade e liberdade é que conforme a gente vai se esquecendo, elas vão lembrando e pontuando ainda mais que a gente deixou de falar, não é verdade? É verdade. Então, eu sei que essa história, né, do empreendedorismo começou há muitos e muitos anos. Você já nasceu, você já tá no teu sangue empreendedorismo, né, Má? É, eu nasci uma empreendedorinha, eu acho. Bom, mas enfim, então vamos lá. Minha vida profissional começou muito cedo, gente. Com 12 anos, eu resolvi que eu queria trabalhar, né? Na verdade, eu tenho um histórico familiar. A gente passou por uma reviravolta de estrutura familiar. Eu perdi meu pai muito nova. Foi realmente uma vida que era até então vista como perfeita, né? Falo que eu tinha uma infância perfeita, meus pais bem casados, os dois trabalhando muito. Eu tenho essa imagem, essa lembrança do meu pai trabalhando muito, minha mãe trabalhando muito. E eu tenho um irmão, então a gente cresceu sempre todo mundo muito junto. De repente, a gente perdeu meu pai por uma tragédia e a nossa vida mudou do avesso, né? Nossa base se desfez, foi muito difícil. Nossa estrutura mesmo familiar, como uma família, como exemplo, como união e também a estrutura financeira, é claro, muita coisa mudou, né? Mas a gente sempre teve muito amor dentro de casa e a gente tem isso até hoje. E eu acho que foi esse amor e essa união que a gente sempre fala que a nossa família é tudo, né? Se não fosse a base que eu tive de filha ou do meu irmão, olha, irmã, acabou, a gente pode perder tudo, pode ir-se embora qualquer pessoa, mas o nosso amor e a nossa força nunca vai faltar. Então eu acho que isso foi meu primeiro insight da vida, sabe? Sim. Tipo assim, gente, se a gente tem amor, a gente tá junto e vambora. E aí, com 12 anos, eu fui uma menina que foi obrigada, pela vida mesmo, a amadurecer muito cedo, né? Então, eu comecei a ter responsabilidades muito nova. Como a minha mãe ficou sozinha e ela tinha que trabalhar muito, eu ia assumindo. E até hoje eu sou meio assim, né, Manu? Tem um buraquinho, eu vou sumindo ali. Eu vou... Tá precisando de uma ajuda, eu vou entrando. E desde nova foi assim. Então, como minha mãe trabalhava muito, a gente tinha um irmão pequeno, eu já comecei a assumir uma certa responsabilidade dentro de casa. E eu acho que isso me trouxe um pouco da minha iniciativa que eu tenho de realmente me posicionar à frente, tomar as rédeas e realmente encarar os problemas de frente, né? Eu acho que isso começou muito cedo em mim. E aí, então eu já fui ocupando alguns espaços, era muito responsável. Eu lembro que com 11 anos, eu fazia depósito em banco, eu fazia pagamento, eu fazia compra de mercado. Coisa que, imagina, gente, hoje eu penso, vejo as crianças de 11 anos e falo, meu Deus, como assim? Né? E eu era essa criança de 11 anos já super responsável. Era boazinha na escola, andava trabalho também, enfim. E aí, com 12 anos, eu lembro que eu cheguei pra minha avó foi uma das pioneiras em confecção de cama, mesa e banho. Eu falei, vó, quero começar a trabalhar. Caramba. Ela assim, mas trabalhar? Você vai fazer o quê? Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero aprender.
E aí ela me colocou... Você sempre foi comunicativa? Sempre. Na verdade, eu vou ser bem sincera com você. Eu passei uma jornada, eu tive uma transformação. Eu fui meio que aquela... Como que fala? No casulo, né? O lagartinho que vira. E eu me descobri um pouco depois. Mas eu sempre fui muito esforçada e sempre fui... tive muita iniciativa. A Maia, eu que convivo, né? Ela é muito adaptável, sabe? Ela é uma mulher que ela se adapta a qualquer circunstância. Se ela tem, se isso exige isso dela, se exige que ela fale, se exige que ela mostre, ela vai fazer, porque ela quer dar sempre o melhor dela, né? Eu acho que é isso, entende? Então, as circunstâncias iam me pedindo e eu fui me transformando, e eu fui me criando, né? Construindo a Marília. Nova, eu era tímida. Meu apelido era Má Envergonhada, eu era super tímida. Sofria bullying na escola, por causa do meu nariz, que era grande, já passei por alguns conceitos aqui. Eu lembro que os meus caninos tinham evidência, era vampirinho. Então eu nunca fui, na escola, a menina referência, nunca fui, mas eu sempre fui de ter muitos amigos, sempre. Legal. Aquela menina que era amiga da turma. Todas as turminhas eu tava no meio, sabe? Sempre fui a gente boa, entendeu? E aí eu fui construindo isso, e no meu primeiro emprego com a minha avó, foi assim um grande... pulo que eu falo que eu dei, porque era uma época que eu lembro que as meninas da minha idade faziam muitas atividades à tarde, né? E era aula disso, aula daquilo, que é uma coisa que hoje eu prezo muito que os meus filhos tenham, porque eu não tive isso, né? E à tarde fazia aula disso, aula daquilo, e eu já tava trabalhando com 12 anos. E eu lembro que eu comecei dando laço, gente, eu amava, que minha avó ela dava laço tão bonito. Falei, vó, me ensina. E ela foi me ensinando, e eu sempre fui muito agitada, eu não sou de ficar parada. Eu comecei a sentir que ela tinha a confecção e que só trabalhava sobre encomenda. E um dia eu cheguei pra ela e falei assim, vó, tanta gente vem aqui fazer encomenda e você nunca tem nada pra vender. Pronto. Né? O que você acha de você começar a ter um kit pronto pra vender aqui? Eu acho que esse foi o meu primeiro... olhar empreendedor de falar assim, olha, não é isso. E ela começou a montar um kit. Eu lembro que as pessoas iam fazer encomenda de enxoval, porque hoje é tudo muito prático, né, gente? Sim. Você chega, tem a roupa de cama na cor que você quer, você borda na hora, você faz. Antigamente não tinha nada disso. E as pessoas chegavam com sede de sair de lá com alguma coisa bonita e só tinham que esperar 2 meses pro enxoval estar pronto. Então as pessoas começaram a sair com o kit pronto. E aí eu comecei... Você sempre foi uma pessoa de também, assim, eu acho que você vê um processo que é sempre encurtar. Encurtar, coisas, né? Prática, como né? que a gente... Prática. Eu sou prática, isso. Como a gente pode otimizar? E aí, imagina, a gente tinha uma situação financeira bem justa, né? E eu tava naquela fase, sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de me vestir bem, sempre gostei de ajudar as minhas amigas a se vestirem. Eu era a que menos tinha, era a que mais ajudava. Ia todo mundo na minha casa, eu que gostava de pegar look pra todo mundo, vestir todo até mundo, hoje, enfim. né, Mas adoro. E aí, eu falei, poxa, ganhar um dinheirinho a mais me ajudaria, né, além do meu salário. E eu lembro que aí eu ofereci pra minha avó, vó, e se eu começar a ganhar uma porcentagem do que eu vender? Ela falou, acho justo. Amor, aí... Demais. Aí ninguém me segurou, Aí eu vendia muito pra ela. Olha. E pra final de ano. Então eu falo que meu final de ano no comércio é desde realmente dos 12 anos de idade. Que eu sempre trabalhei muito e tal. Beleza. Trabalhei com a minha avó até os meus 16. Que você vai pra faculdade? 17. 16, 17. Trabalhei esses 4 anos e aprendi muito. Minha avó era uma mulher incrível, uma mulher... refinada, uma mulher elegante, uma mulher de muito bom gosto, e era uma empreendedora, porque ela foi pioneira na cama, mesa e banho, então ela era minha inspiração. E na verdade ela sempre foi minha grande referência, inspiração, assim, de que legal. Mulher que trabalha. Ela que na verdade fez a história da minha família, ela e o meu avô, entende? Ela que empreendeu o negócio, ela era a dona do negócio. Então eu cresci tendo esse exemplo em casa. E a minha mãe sempre trabalhou muito também. Então pra mim, mulher trabalhar sempre foi normal. Sim. Sempre foi ok. Ok, daí fui pra faculdade. Na faculdade eu fazia pulseirinha pra vender, revendia... até semi-joias que eu vendi na faculdade pra ajudar nos custos, doce. Gente, o que me davam, eu vendia, sempre pra realmente ali ganhar uma extrinha. Aí eu fiz 2 anos de faculdade, tive que parar, porque na época minha mãe não estava mais conseguindo bancar, né? E eu não aguentava mais eu ver aquele sufoco da minha mãe, nervosa, tendo que pagar a faculdade, era em Campinas. Falei, quer saber, eu vou trancar. Vou voltar, vou trabalhar em período integral, começar a ganhar realmente um salário bom. Sim. E quando eu puder, eu volto a estudar.
tranquei a faculdade, fiz 2 anos e tranquei a faculdade. E vim nisso, a minha tia tava abrindo uma loja de roupa. Falei, bom, eu gosto de vender, vou começar a trabalhar na loja dela. Ela me convidou. E aí, em momento algum, falei, pô, estou na loja da minha tia. Em momento algum, eu tô trabalhando pra pagar a conta. Eu comecei realmente a descobrir que eu amava aquilo, né? Amava muito aquilo. E comecei a me conectar melhor com as pessoas. E comecei também a cuidar mais da minha imagem, né? Eu era uma menina que eu tinha outra proporção física. Eu me incomodava muito com roupa pra mim, porque era difícil encontrar pra proporção física que eu tinha. E nessa época eu comecei a entender que eu tinha que cuidar um pouco mais de mim pra eu poder vender a ideia da pessoa se vestir melhor. Ou seja, hoje o posicionamento. Com certeza. Exato, É o já- posicionamento. você já fazia Eu isso, entendi que eu tinha que me posicionar. Que eu tinha que começar a ser uma referência. Ninguém compra algo seu se não comprar você antes. né? Exato. Exato, é como, por exemplo, né, eu vejo muita gente, por exemplo, que tem loja de maquiagem e não passa maquiagem pra ir trabalhar, sim, por sim, exemplo. sim. Tem uma loja de roupa e não se veste bem, ou não se veste com os looks da própria loja, né? Prefere looks de outras marcas, ok, né? Um ou outro. Mas, meu, se você não comprar a ideia do teu negócio, ninguém vai fazer isso por você. É aquilo, se você não acreditar no teu produto, ninguém mais Exato, acredita, né? exato. Se você for procurar, por exemplo, um dentista, você vai ver, você vai olhar É a primeiro o primeira sorriso dele. coisa. Cabeleireiro, gente, você Né? vai na cabeleireira, Total. por exemplo, ela tá lá de cabelo sujo, com aquela cor horrível de cabelo. Você não vai, né? Você não vai acreditar naquilo, né? Não dá vontade, Mas né? isso acontece muito, é um erro muito grande de muitos empreendedores. É o capital visual que a gente Total. fala, o seu valor, entender o seu valor pra poder vender. Porque você começa se vendendo, né? Você Lógico, começa vendendo a sem tua dúvida, imagem. sem dúvida. E então, olha que engraçado. E eu lembro disso, gente, dessa transição. Falar, opa. Porque antes eu ia trabalhar, tipo, comecei como vendedora de calça jeans e blusinha. Embora eu sempre fosse vaidosa, maquiadinha, sempre mais roupas básicas. Imagina, eu era nova, gente, 18 anos, né? Falei, não, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que começar a ser referência. As pessoas têm que entrar na loja e querer ser atendida por mim. Sim. Entende? Olhar e falar, nossa, essa menina sabe o que ela tá falando. E aí foi muito engraçado que eu comecei realmente a mudar o meu estilo, começar a me tornar uma referência. E eu lembro que nessa época eu era muito. As minhas amigas falavam, nossa, a Marília é estilosa, a Marília é isso, a Marília é aquilo, porque e foi treinável, tá? Caramba. Foi uma coisa assim que eu entendi que era hora de eu começar a fazer isso. E aí, ok. Comecei vendendo, enfim, acabei saindo da loja da minha tia por não me ajustar aos protocolos, enfim, isso é uma coisa que eu acho muito importante eu falar. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive meus princípios e valores muito alinhados, muito, desde sempre. Então, desde menina, quando me apareciam propostas que eram diferentes do que eu acreditava e da minha conduta, eu sempre saí fora. Eu era aquela pessoa que saía fora da rodinha Legal. de amiga que queria me influenciar negativamente. Sempre fui assim, eu cheguei a perder amizades. Porque, eu era careta, eu era chatonilda, eu era que não queria experimentar coisas diferentes. Acho que eu não preciso ir a fundo, que vocês vão entender. E eu sempre me posicionei nisso. Legal. Não, eu não quero e eu saio fora. Então eu mudei de turma, eu mudei de emprego, não andava de acordo com o que eu acho certo, eu saía fora. E eu sempre fui assim nas minhas escolhas de amizade. Eu falo até quando eu fui me casar com o Ju. Que eu brinco com ele. Eu falo, eu escolhi você. Né? Porque na época você tem lá 19, conheci o Ju com 19 anos. Aparecem muitas oportunidades, né? Muitos mocinhos. E eu brinco que eu falo, eu escolhi. Porque eu queria alguém com os princípios e valores Que alinhados demais. aos meus. Na verdade, eu muito que escolhi. difícil. A Manu me apresentou pro Ju. Mas é verdade, na época eu poderia ter namorado outros. Deveria ser algo que muitas mulheres deveriam colocar. Exato, por isso que eu acho até importante eu falar isso, né? O que me fez escolher ele, realmente a pessoa que ele é, né? O que ele é a fundo, saber que ele agregaria aos meus propósitos e valores. Então, isso é muito importante. Às vezes as pessoas querem, você falar, você quer encurtar o caminho. Muitas vezes eu quis encurtar o caminho, mas nunca desviando do caminho do bem. Exato. Eu lembro que em momentos assim, de a gente passar perto, eu vou chegar nessa parte de falar da consultoria de imagem, que eu tinha muita liberdade com as clientes, de eu ter acesso a muita coisa, que se eu tivesse talvez uma cabeça fraca, né, eu poderia ter cometido erros, enganos, ter aceito propostas que encurtariam o meu caminho, Exato. mas não seriam compatíveis com o que eu realmente sou. Enfim, e aí eu fui para uma segunda loja, que foi onde realmente eu dei uma grande virada de chave. Que a loja me trouxe, olha o que eu entendi, que a loja não me contratou porque eu era uma boa vendedora, porque eu tinha um diferencial, eles queriam o meu posicionamento lá dentro. E aí eu falei, cara, eu tô ficando boa nisso. Quando eu saí de uma loja para outra, eu recebi muitas propostas de emprego. Todo mundo me queria como funcionária. legal. Falei, poxa, que legal. Então eu vou ser isso, eu vou me fortalecer
e vou ser a melhor vendedora. Eu quero que, tipo, todo mundo queira me contratar pra ser vendedora. Então eu sempre fazia diferente. Mostrava o produto de forma diferente, arrumava vitrine de forma diferente, atendia os clientes de forma diferente. E olha que coisa isso hoje, né? A gente vê muitos, assim, colaboradores, funcionários... Ah, não vou fazer, porque eu não sou o patrão. Não, amiga, isso nunca existiu comigo. Né? Não, e ele tá Porque não é ganhando minha em cima função, de mim, não é minha função. minha função não e é é isso essa. que faz uma pessoa se destacar, Exato. né? Exato, é sempre o buraco. Onde tem buraco, eu entrava, sabe? Então eu comecei a fazer coisas diferentes. Até na época, a Manu acompanhou super isso. Hoje é super fácil, né, gente? Loja tem o Instagram, grava Reels, tem o WhatsApp, que envia foto com alta qualidade. Na época, não tinha isso. Verdade. E eu não ficava parada. Então a loja tava lá, eu nunca esperei o cliente bater na minha porta. De jeito nenhum. Como que eu pensava em ir atrás? Eu ficava no Orkut, procurando, mandava depoimento no Orkut, né? Que era se apresentando. E aí, eu pegava foto... Na época era máquina digital. Tirava foto dos looks, assim, ó, montava look na mesa, ou às vezes em mim ou na vendedora. Chegava em casa, baixava, passava por e-mail, gente. Caraca. E fazia lista de e-mail. Então pensa assim, que na época era uma puta coisa diferenciada. E eu lembro que na época a dona da loja falava assim pra mim: Má, mas será que isso vai virar? Vai te dar um baita trabalho, você vai chegar cansado e vai virar. E no dia seguinte o pessoal ia lá pra buscar. Caramba. As roupas estavam no e-mail. Falei, olha lá, que diferente. E começou a postar. A gente começou a postar mais isso. Enfim, e aí eu tive algumas clientes, uma em especial que foi um grande start na minha vida, que ela tinha uma autoestima muito baixa. E eu senti isso nela. Eu atendia... e eu nunca queria mostrar pra ela roupa mais cara, ou roupa que tinha chego. Claro que eu precisava bater meta. Eu nunca deixei de bater uma meta na minha vida. Eu acho super importante falar. Demais. Meta pra mim sempre foi o mínimo. Meta dada, Meta dada, cumprida. eu nunca. Se fala assim, Marília, você não bateu. É mentira. Se é uma meta que Chegou foi na dada meta, pra mim, dobra a meta. chegou na meta, dobra a meta. E eu sempre fui movida a isso, a desafios. Eu gosto disso. Acho que a gente... E não era pra competir com ninguém, não, gente. Era comigo. Competição sou eu comigo mesmo. E aí, que... eu comecei a perceber que o dia dela mudava muito quando ela ia na loja. Porque eu sempre tive uma energia boa, de gostar de conversar, trocar ideia. E aí eu mostrava pra ela roupas que realmente faziam sentido com o biotipo dela, com o estilo dela. E eu comecei a fazer um atendimento diferenciado, personalizado. Eu não chegava mais, a cliente chegava, eu meio que marcava horário pra atender, ou seja, pra cliente ter essa experiência diferente. E eu não queria vender números, eu queria vender aquela roupa que ela fosse sentir bem. Eu anotava o que cada cliente comprava, Que legal. pra depois poder falar pra ela: olha, você comprou isso, combina com aquilo outro. Caramba, demais. Enfim. E aí um belo dia, essa minha cliente, que é a nossa amiga minha da Manu, foi nossa madrinha, virou pra mim e falou assim: Má, o que você acha de você ir na minha casa? Foi a primeira coisa que eu escutei. Eu falei, nossa, eu queria que você fosse da minha casa e montasse os looks lá com o que eu tenho. Caramba. Porque hoje eu só consigo usar o que você me vende. Caramba. Eu só uso o que você me vende. Eu saio daqui, eu uso o conjunto que você me vendeu, porque eu me sinto super bem com ele. E depois eu nem sei usar de novo essa peça. E era engraçado, todo sábado ela tava lá, ela comprava os looks da semana, usava. Falei, caraca, eu vou na casa dela. Fui na casa dela, tipo, não tinha visto nada sobre isso. Montei os looks, peguei cabide, juntei, Que fiz. legal. E aí eu comecei a pesquisar sobre Você sempre isso. teve facilidade pra isso? Manu? Facilidade de Sempre, criar. legal. Como a Manu falou uma coisa boa, que talvez ela nunca tenha me falado isso, de adaptabilidade. É isso. Eu tô lá, vamos fazer acontecer, vamos fazer o melhor. Sempre usando as ferramentas que eu tenho. E aí eu comecei a pesquisar. O Google sempre existiu, né? Sim. E aí eu vi que nos Estados Unidos estava bombando muito já. Que era o tal da personal, né? Legal. Só que no Brasil era uma coisa assim, ó, muito distante. Consultoria de imagem, imagina. Gente, hoje tem muitas. Eu tô falando de 15 anos atrás, tá? Não tinha isso, de jeito nenhum. Eu falei, cara, é isso. É isso. Legal. Só que na época os cursos eram muito caros. No Brasil não tinha condição de eu fazer. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver, comecei a ler matéria, entender como é que era a profissão. Vou adaptar e vou tentar fazer do meu jeito. Treinava com a Manu, treinava com a Adéia, treinava com a família. Com a minha sogra, com a minha mãe, com todo mundo. E fui, assim, aprimorando o meu jeito de trabalhar, sabe? Então, eu comecei a vender, paralelo com a loja, esse serviço. De ir na casa da cliente, pegar as roupas que ela tinha, coordenar looks de maneiras diferentes, pegar da loja e levar. Legal. E nisso, eu fui ganhando espaço e autoridade também. No meio tempo, eu criei o blog, que na época era um dos blogs que eu criei o blog que eu usava pra falar do meu trabalho. A Manu super me ajudava também, a gente fazia um material bem legal. E aí, eu fui realmente
crescendo e ganhando um nome na cidade. Até então, só na cidade, né? E aí, com o blog, a gente conseguiu alcançar algumas outras cidades. Nisso, a Manu já tava com o Instagram, então ela também me ajudava. Porque eu arrumava daí, os looks dela, até seus eu arrumei. E ela divulgava o meu serviço como consultora. Aí eu também comecei a usar Instagram pra divulgar o meu trabalho. Até então, era zero de influência de outras. Era Você só... demorou um pouquinho mais depois da Manu. Muito, demorei né? super. Porque na minha cabeça, vou ser bem sincera, eu era bastidor. Sempre fui. Tá. Sempre fui. O bastidor. Então, a minha função não era estar à frente. Tá. A minha função era estar por trás. Fazendo a mulher se sentir bonita, enfim. Nesse meio tempo, aí eu já fui me capacitar. Comecei a melhorar financeiramente. Me capacitei. Fiz os melhores cursos de consultoria. Legal. Colorimetria. Visagismo. Fiz toda a parte de cartela. Nos melhores cursos. Eu amava vir estudar em São Paulo. E na época era uma coisa meio maluca. Porque ninguém vinha estudar fora. E o Ju super me apoiou. Meu marido, minha mãe, a Manu. Todo mundo me apoiava. Eu vinha fazer os cursos e levava pra Rio Claro. Mas teve um certo preconceito, né, Manu? Lembra? Sim, porque é uma profissão nova, né? Até então fútil, né? Porque esse amor, esse autocuidado feminino era uma coisa mais fútil, né? Ninguém dava tanta importância como é hoje, né? Como hoje a gente sabe do poder da nossa aparência, né? Como a gente estava falando, todo o nosso campo é visual, né? Então, você impacta as pessoas quando você chega com uma roupa bem vestida, né? Tipo, que aquela roupa expresse quem realmente você é. Exatamente, estar certa no lugar certo. Eu lembro que as primeiras, quando eu comecei a seguir você e tudo mais, eu via e falava assim, nossa, tipo, como a Marília é chique, gente, como ela é sim. elegante. Mas eu me posicionei assim, entende? Eu comecei a me... Você sempre teve uma facilidade de oratória, assim? Eu fui Fala bem. aprimorando, Legal. eu fui aprimorando, eu fui aprendendo. Que é treinável também, né? É Exato. treinável também, mas Eu ela acho que- escreve muito bem também. Eu né? acho que de dom mesmo, assim, de falar, olha, eu faço com muita facilidade, é escrever. Amo Legal. e escrevo realmente com muita facilidade. Ainda vou escrever um livro, vocês vão estar Arrasou. juntos. Olha lá. Eu tenho muita facilidade em produzir looks. Tá. É uma facilidade mesmo. Tipo assim, eu arrumo looks em um tempo muito rápido, né? A pessoa fala, ai, já foi roupa? Não vi. Claro que eu tenho um certo cuidado, zelo, eu penso, mas eu tenho essa certa facilidade. E a venda? A venda é uma coisa que eu acho que eu aprendi muito nova. Engraçado, a gente tava falando em algum momento daqui dessa questão, né, de o simples fato de você acordar pela manhã e escolher uma roupa é uma decisão que você já tá tomando. Sim. E aí, esses dias eu vi uma pessoa compartilhando, mulher, né? E é diferente, porque homem é prático. Pega o preto ali, ok. Cada vez mais práticos, E eu vi uma né? mulher falando isso. Gente, eu gosto de economizar meu tempo. Eu sou do essencialismo. Então, eu chego, escolho... Aí eu falei, gente, mas tipo assim... Não expressa isso, não toma essa decisão muitas vezes, porque vai no mais rápido. Exato, mas às Entendeu? vezes a profissão dela não exige Não, isso. mas ela trabalha com Instagram, Ah, é nossa. autoridade de branding. Olha, E eu falei, gente, que né? engraçado, ela se posicionou numa contramão, não tá errada. Ela quis exato. criar uma coisa que chamasse atenção, entende? exatamente. E é claro que ela vai ter mulheres que vão se identificar com ela. sim. Porque tem muitas mulheres que acham um saco isso aqui. Eu amo. Gente, eu amo também. produzir. Muda o meu humor. Eu vou até ser bem Muda sincera. super. Tem dias, a gente tem o escritório da Brand, hoje a gente não tem mais a loja. Então, o meu escritório é fechado, é só a gente. Aí eu fico direto, por exemplo, do treino, trabalho ali direto e vou me trocar depois. O dia que eu não consigo me arrumar, eu me estresso. Eu gosto disso, entendeu? Me faz bem. Mas tem mulheres que não. Então, chega alguém falando que não é preciso, com certeza ela vai ter um público que vai enaltecer muito. Com Tem certeza. público pra tudo, entende? Enfim. E aí, eu comecei a me posicionar como consultora mesmo, trouxe pra eu, claro, fui muito taxada, riram muito de mim. Pra você ter noção, tinham clientes que me contratavam, a Manu sabe disso, e que pediam pra eu não falar pra ninguém. Porque era meio que mico, sabe? Tipo assim, como assim você não sabe se vestir e contrata uma consultora? Né? Tinha clientes que me contratavam escondida do marido, escondido da família. Então eu tinha que pedir qual que eu podia postar, qual que eu não podia, né? E eu acho que você ainda aproveitava pra trabalhar com essa mulher que muitas vezes o consumo dela tava de algo interior dela. Exato. Que ela tava descontando ali na Sim. roupa. Exato. né? Amor, eu Então, cheguei a receber flores de maridos. Caramba. Tipo, você salvou o meu casamento. Eu nunca esqueço disso. Porque a mulher realmente se encontrou, né? Eu sempre brinco que eu usava a teoria Robin Hood. A gente vai valorizar... Porque o Robin Hood, ele fazia isso. Ele tirava dos que tinham mais e dava pros que tinham menos. Então, eu falava que era a teoria Robin Hood. A gente vai valorizar o que é de melhor em você, certo? E a gente vai tirar a atenção do que não é.
Então vamos pegar o que é de melhor em você, em todos os sentidos, né? Biotipo, cabelo, look, imagem, e vamos valorizar isso. O que você não gosta em você, que não dá pra gente mudar, a gente vai esquecer, porque isso vai ficar tão bom que isso vai ser esquecido. Então eu comecei realmente a ocupar um espaço na vida das mulheres, né? E fui me posicionando dessa maneira mesmo. E aí, sempre pegando na dor. Eu falo que eu sou uma solucionadora desde sempre. Então, onde tinha um buraco, eu entrava. Então, por exemplo, eu fazia os looks para elas se arrumarem, ok. E para viajar? Como que era? Os looks que ficavam arrumados, eu preciso colocar na mala. Aí eu criei um case que na época foi muito bom, foi onde eu ganhei muito dinheiro, que era a mala de viagem. Que demais. Né? Eu Então a lembro. pessoa ia para um destino. Personalizado. Demais, Foi o meu demais. primeiro Kit produto que eu mala de criei, foi o kit viagem. que a Manu fez um public post pra mim, foi lembra? Muito bom. Aí eu peguei na dor. Eu falei, poxa, eu vou fazer mala de viagem. Então você ia pra um lugar, você. E isso, tipo, foi uma coisa que eu inventei mesmo, né? Legal. Uma E coisa. até uma nunca ideia tinha pra visto hoje, ninguém, né? Exato, Hoje em dia tá exato. super em alta. É. Essa coisa prática, né? Da mulher, é uma mulher prática, por exemplo. Você contratar uma consultora de moda pra fazer a tua mala. Sensacional. Não, e o mercado tá até nos carente dias de disso, hoje, tá? Tá carentíssimo. O pessoal me pede até hoje, mas me pedem Caramba. muito. Mas volta. Eu falo, gente, eu não consigo mais. Por muito tempo eu consegui conciliar. Mas enfim. Então eu fazia mala de viagem, eu estudava, eu falo que eu conheço um monte de lugar sem ter ido. Sim. Porque aí eu estudava Que legal. sobre o lugar, Você o vê que se como usava. referência é importante, né? Quando a gente Super. vai fazer uma foto, a gente tem que pesquisar o lugar que nós vamos. E aí, pra isso, exatamente, você já pesquisava pra... E na época o Instagram não era desse jeito, não, tá, gente? Porque hoje é muito fácil. Sim, Tem sim. vários Instagrams incríveis de viagem que você aprende tudo rapidinho. Era tudo no Google mesmo. Então eu pesquisava e entregava pronto pra cliente. O que ela podia levar. Eu tinha até balança de mala pra pesar bagagem. Enfim, fazia um checklist. Legal. Enfim. E aí que. Me perdi agora. Mala. Você fazia mala. Mala. E aí eu comecei a ser notada por empresas. Que demais. Que foi um salto muito bacana. Que aí eu usava também a internet pra posicionar as palestras. Legal. Né? Então eu comecei a ser vista e comecei a viajar bastante. Lembra, Manu? Eu viajava Sim, bastante. sim. Todo o interior de São Paulo ali. Legal. Eu tava sempre viajando, fazia palestras para empresas, fazia workshop, fazia treinamento. Comecei a dar mini cursos ali. Então eu realmente cresci na cidade e na rede social como consultora de imagem. E fui muito feliz, sempre gostei muito. Lembro que daí eu criei meu primeiro produto próprio Legal. meu, que foi o kit de mala de viagem. Foi demais. Porque na hora de viajar, as pessoas queriam uma forma organizada. Então eu fazia na costureira, cada uma tinha seu kit personalizado. Foi um boom, foi muito legal. E assim eu fui crescendo. Chegou um momento que eu fiquei grávida do Arthur. E a minha vida realmente ficou mais complicada. Porque eu tava acostumada com ritmo, com um fluxo, com uma entrada, né? E de repente eu não conseguia mais. Eu cheguei a ter 50 clientes fixas. Caraca. E eu não conseguia, gente, atender do mesma demanda. E eu sou É porque mãezona, você amiga. não conseguia também escalar, era só não você. dava, Eu cheguei a ter uma secretária que fazia toda a parte operacional Aham. e eu chegava só na hora pra atender. Então ela que, pra você ter noção, eu fazia todo o serviço pra Meu cliente. Deus. Então costureira, eu que levava, eu que buscava. Nossa. Presente que a cliente queria, eu que comprava e que entregava. Essas minhas clientes Caramba. fixas eram mimadas por mim, eu fazia tudo. Imagino. Eu tenho um aniversário, então eu via o presente que ela ia dar, a roupa que ela ia usar, o sapato que ela ia usar. Eu pegava nas roupas e assim eu também conseguia ganhar comissão das lojas. Né? Que daí eu pegava das lojas e levava. Então, eu tinha uma funcionária uma época que toda Você essa parte... falando isso, eu acho que hoje, olhando pra consultoria de imagem, são poucas que devem fazer assim com Poucas, cliente fixa. é. A maioria presta um Acho que serviço são ali uma poucas, vez e Não, e é demais, né? Até pensar isso de comissão, né? Imagina você vende o look e ganha a Nossa, comissão da loja. É bom pra gente. todo mundo, é bom pra loja, É. que você tá vendendo, é uma Exato. vendedora que não tem custo fixo, só vende por comissão. Você é bom pra consultora que ganha essa comissão e ainda presta um serviço pra fazer isso. Era o que eu fazia. então. Eu ganhei muito assim. Caramba. E o bacana é que as pessoas... Você lembra? A Manu ainda falava pra mim, que tinha muita gente que falava, sacoleirinha. Sim. Sacoleirinha, porque eu lembro que eu peguei, quando eu comprei as malas pretas, que eu queria mandar os looks todos direitinhos, então eu fazia plaquinha, eu fazia saquinho. Sempre diferente. Legal. Eu sempre buscava E fazer a o que ninguém excelência, fazia. né? A gente falou desde o começo Total, isso, né? E a Então, é excelência. E sempre meti a cara. Nunca entrei meia boca em nada. Se eu entro, a gente entra pra rachar e faz bem direitinho. E aí que foi quando as nossas vidas se trataram profissionalmente, porque a gente já se ajudava muito, eu e a Manu. E aí então foi nesse meio tempo que eu tive o Arthur. Eu falei, gente, eu não vou conseguir mais. E aí?
como é que fica? As clientes pedindo. Aí surgiu a oportunidade da gente comprar a loja. E eu já gostava da loja, porque eu já buscava sapatos nessa loja pra levar pras minhas clientes, né? Enfim, assumimos a Specchio. Aí eu até continuei por um certo período conciliando. Não conseguia com as 50 clientes, mas eu fiquei com umas 10 ali, né? Sim, que eu atendia ainda semanalmente. Sim. E foi conciliando a loja. E a loja foi aonde eu realmente me transformei na Marília empresária, né? Legal. Porque a Marília vendedora eu já era, a Marília empreendedora eu já era, mas a Marília empresária nasceu na Specchio Loja. Foi um grande desafio pra mim, porque imagina, eu não sabia nada do administrativo, Caraca. zero, né? Então, de repente, eu assumi ali todo o administrativo. A Manu sempre confiou muito em mim. Então, eu tinha uma certa responsabilidade muito grande, né? Sim. Você precisou aprender Na tudo marra, isso, amiga. né? Eu aprendi na marra. Caramba. Mas eu sempre tive muita força de vontade. E sempre muita humildade. Tá. Tipo, eu não sei fazer isso, me ajuda. Então, o que o Ju, meu marido, que já era empresário, podia me ajudar, ele me ajudava. As pessoas que tinham acesso a controle financeiro, planilhas, eu era fuçada. Ia aprendendo. Eu aprendi fazendo, Mi. Que legal. Eu aprendi fazendo ali todos os dias, errando muito, porque a gente errou muito, e acertando. E a gente entendeu o quanto a administração era importante, né? Porque até então a gente fazia tudo no nosso feeling. Sim. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu cheguei pra Manu, falei, Manu, a partir de agora a gente tem um número certo pra comprar. Ela falou, como assim? Você lembra disso? Porque a gente. Que Porque a número? gente fazia na louca. Como a gente estava tá acostumada, certo. eu vendia bem, eu sabia vender. A Manu já tinha potencial na internet. Então, a nossa loja ia no fluxo, ia na onda. Não, Manu, agora a gente vai começar a ter número, porque olha, agora eu comecei a acompanhar os números. A gente Legal. vende tanto de uma marca, tanto da outra, a gente tem que investir mais nessa. Demais. Essa o lucro é menor. Então, eu fui melhorando muito nesse quesito. Essa análise empresarial é fundamental, né? Na época a gente não sabia disso. Então errava-se muito. Muito. Né? Por exemplo, isso de marca é muito legal como dica mesmo para lojista, né? Se você tem uma loja, que marca que vende mais? Você Exato. sabe esses dados, né? Você trabalhar Quais as com peças dados você hoje mais vende, é muito mais né? sadio. Por exemplo, às vezes você tá lá cropped, você vende cropped ou tá É. tudo encalhado na tua loja. Ou você Entendeu? comprou porque você gosta. Ou você comprou porque você gosta. Ou, por exemplo, que já aconteceu, que eu já vi. Você tem uma vendedora e ela veio e fala assim, ai, olha, tá todo mundo pedindo plus size, por exemplo. Aham. Aí a lojista vai lá, compra plus size, uma pessoa pediu e a É, vendedora falou, exato. um monte de gente tá pedindo. Exato, É, exato. E aí, às vezes, você sai do seu foco, né? Que É. é bom você sempre trabalhar 70%. O que é o 70% do que você mais vende, depois você vai distribuir no resto. Exato, porque você também tem que arriscar. Se você ficar só no que você vende, você nunca Exato, cresce. é. Você tem que arriscar, porque é nessa hora de arriscar que você atrai um público diferente. Mas esse lance de dados eu acho sensacional, até dá como dica mesmo, porque foi onde começou a mudar. Foi, tudo, né, Manu, Má? foi. Por exemplo, a partir do momento que a Má começou a analisar os dados, por exemplo, tal marca vende mais. Vende 40% do faturamento da loja é de tal marca. 20% é de tal marca, 10% é de tal marca. A partir desses dados, você começa a investir o seu budget total que você tem, entendeu? Então, tipo assim, ó, a gente tinha, sei chegava lá, antes, 100 ela já mil reais pra perguntava fazer em antes. compra. Falava, Má, quanto a Então, gente pode aqui? Essa marca vende 40%, é 40 mil reais destinado a essa marca. Sim. Se passou, se foi 60%, você tá errado. Você não vende 60%. Você vende 40%. Não, gente, sensacional. Então, isso tá? é um até direcionamento mesmo. Uma coisa que quem é Claro, empreendedor, lojista, exato, pegar exato. Super, e a gente demorou um pouco pra perceber isso. Porque a gente, era no flow. Como a Má falou, já vendia No feeling, tal, né? Você era no vai feeling. achando que Isso aqui é bonito, vamos foi comprar. sempre buscando melhorar. Porque a Super. gente já ia bem, né? E outra coisa que eu acho super bacana falar. Até quem não assistiu, voltem depois pra assistir o da Manu, que ela fala exatamente isso, que uma marca, quando a gente comprou a loja, virou as costas pra gente. Então a gente ficou meio a ver navios, né? Em marcas bem posicionadas. E a gente construiu as marcas dentro da nossa loja. A gente apresentou essas marcas ali pras nossas clientes. E o que a gente fazia? A gente não tinha, de início, as melhores marcas. Então a gente fazia o quê? Usava o que era de melhor na gente. Sim. E até hoje a gente é assim. A gente vai entrar num campo de batalha, pô, que jogo que a gente consegue ganhar melhor? Então vamos focar no que a gente é boa. Então, por exemplo, eu era consultora de imagem, a gente não tinha as marcas mais famosas, mas, pô, era a única loja que você ia lá e tinha consultoria gratuita. Eu levava a fazer coloração de cores nas clientes. Caramba. A gente anunciava, a Manu anunciava no Instagram dela. Ai, traga uma roupa que você tá na dúvida de como usar, que a gente vai te mostrar o sapato Olha, perfeito. demais isso. E a Manu com o diferencial da rede social, que na época ninguém acreditava também. Ou seja,
Você entende que desde sempre a gente nunca ficou na mão do nosso produto. A gente sempre construiu o nosso brand. As pessoas não queriam ir na Specchio porque era a loja com os melhores produtos. Não, é porque era a loja com o melhor atendimento. A loja mais diferenciada no mercado. Você sabe que uma coisa que eu admiro muito em vocês, assim, que eu até falei uma vez, eu pedi ajuda pra elas. Eu falei, gente, como faz pra equipe Sim. engajar na mesma coisa? Porque muitos empreendedores até que estão nos assistindo, tenho certeza que eles têm essa dor, né? De como fazer realmente o teu time pegar tanto amor, o mesmo amor que você tem e aplicar, sabe? Vender e se doar. O primeiro ponto é, eles têm que ser muito claro pra eles o seu propósito e tem que ser muito claro pra eles que você realmente tem esse amor. Porque você só falar que você tem esse amor é uma coisa. Eles verem todos os dias você ralando nas suas atitudes é outra. Por exemplo, né? Ela é empresária, mas ela chega aqui meio-dia. Porque, entendeu? E aí você já tava dando exemplo que você já chegava naquele horário. É o que você falou, final de semana, feriado, a gente tava lá, entendeu? Dando esse exemplo. Dando esse exemplo. É claro que, né, tinha algumas exceções que a gente podia se dar o luxo de algumas coisas, mas depois sempre concorda junto. que depois que a loja exemplo, já né? tá Um exemplo. Rodando. Por exemplo, nossa primeira live, a gente fez a live, o pessoal ficou até 3 horas da manhã. Às 8 da manhã, combinou de entrar às 8, eu tava lá junto. Sim. Você entende? Então eu acho que é assim, você falar, olha, é assim, assim, assim que você tem que fazer. E você realmente fazer. Vou te falar um grande lance, Mi. O amor e respeito andam ali com admiração. Total. Então, para você ser um gestor realmente respeitado, você precisa ser um gestor admirado. Tem que se posicionar, né? Se posicionar como gestor mesmo. Exato. Óbvio que... E não pode, eu acho que também tem uma linha muito tênue que é de virar amizade. Total. Porque a gente teve um erro assim, então, né, Muito. às vezes a gente, por ser muito coração, exato. eu acho que a gente faz Mi, isso, eu melhorei muito nisso, né, Manu? Sim. Eu era pior. Sim. Eu Gente, sempre eu fui já- puro coração, Eu já puro. fiz, quando eu empreendia também no varejo, a gente já chegou, tipo assim, a pagar aluguel da pessoa que morava do lado da loja e a gente fazia de tudo. Então, era muito isso. Eu falei pro William, nossa, a gente é muito coração. E aí, parece que na hora que precisava trocar, a pessoa não pensava duas vezes. Exato. Então, claro que você tem que ter esse incentivo, né? Eu gosto de trazer isso que o seu colaborador, para ele trabalhar feliz também, você tem que dar um incentivo, mas você sempre tem que saber a língua. Por exemplo, não levar na sua casa é uma Sim. coisa que às vezes as pessoas confundem. Porque se ele perdeu a admiração e virou seu amigo, ele já, ali no ambiente de trabalho, ele também já não vai mais te respeitar. Isso faz todo sentido. Né? Eu acho que assim, é importante cada funcionário, cada colaborador ser visto como único, né? Então eu acho que sim, você não pode também, se ele tiver com um problema, o meu relacionamento com ele é profissional. Eu nunca fui assim, eu sempre estendi a mão, nem que fosse pra realmente dar um conselho ou servir de 5 minutos de ouvinte, Às vezes né? precisa, É né? preciso. Então, eu acho que assim, o colaborador, ele passa mais tempo ali com você no seu trabalho do que na casa dele. Então, é importante você realmente conhecer, você saber quais são as expectativas dele dentro da sua empresa. Qual é o sonho dele? Né? Ele tem que entender que ele não tá trabalhando ali pra realizar o seu sonho, que ele tá trabalhando pra realizar o sonho dele também. E a gente sempre deixou isso muito claro. A gente quer vocês crescendo com a gente, sempre participou de tudo. E você tem uma certa flexibilidade. A partir do momento que você planta ali, olha, aqui dentro da minha empresa, eu quero vocês dando sangue, porque a gente vai crescer junto, você também tem que saber ceder. Às vezes, Exato. é um relacionamento. Total. Exato. Não deixa de ser um relacionamento, né? A gente, com o nosso marido no dia a dia já é difícil. Exato, com exato. o colaborador. Então, acho que tem que dividir, sim, mas eu me considero uma boa gestora nesse sentido. De, assim, cobrar mesmo. Tanto que eles brincavam, falavam, Manu, eles acham que eu que sou brava. A Manu é muito mais brava que eu. E não parece. Em questão né? de brava. Mas não é um jeito de falar. Ela fala muito mais brava. Mas eu cobrava mais. O William falava assim, as funcionárias têm que te amar, elas odeiam a mim. Você, elas têm que te amar. Então, pode ser que o jeito de falar, mas eu sempre cobrei mais. Porque eu tava acompanhando os números ali, né? Exato. Enfim. E aí, a gente realmente criou um time muito referência, um time incrível. No entanto, que a gente tem várias funcionárias que se tornaram monstrinhas, né, Manu? Total, que a gente fala, que cresceram muito, estão crescendo muito. Que o nosso lado empreendedor realmente contagia, né? Sim. Então a gente tem muitas assim, Eu né, lembro Manu? que teve uns casos que elas saíram pra empreender. Exato. Super legal. Empreender e tão próximas da gente até hoje. Sim. Então, isso é muito legal. E a gente fica feliz, gente, que as pessoas crescendo mesmo.
Enfim, então esse administrativo me tornou a Marília empresária. Então eu comecei a também ser conhecida, né? Não só como a Marília consultora que entende de moda, mas também que sabe levar a empresa, né? Legal. E aí nesse meio de caminho, na loja, começou a surgir oportunidades de também a publicidade Sim. de outras marcas, né, Manu? E foi legal pra gente, a gente agregou pra loja. Sim. Porque daí a minha imagem não ficou só como consultora, como eu tava tendo que deixar de atender cada vez mais e focar cada vez mais na loja. Então a gente trazia um conteúdo e foi muito bacana ter duas influenciadoras em frente à loja, Sensacional. né? E eu sempre incentivei isso. Sempre Mar, me incentivou. sempre. E a Manu- aposta isso, Mar, vai, bora, É. faz isso. Você sabe combinar, você sabe falar, é só mostrar, né? Eu gostava de mostrar o meu serviço, mas não eu. Engraçado, né? Olha só. E a Manu sempre me incentivou muito nesse sentido. Ela sempre me colocou pra frente. Tipo, você é linda, você é maravilhosa, para com isso, vergonha do quê, né, Manu? Sim, sim. E até eu me encontrei muito, eu passei por uma mudança estética muito grande, quando eu emagreci 12 quilos, que aí eu me encontrei, eu falei, pronto, é assim que eu quero ser. Então eu precisei de alguns ajustes, até eu realmente me colocar à frente. E é o que a Manu falou, hoje eu vou bem nos bastidores, você me coloca no meio do palco, eu me viro e eu faço, entendeu? O dia que eu tenho que estar na frente, eu tô na frente, o dia que eu tenho que estar atrás, eu tô atrás. E eu fui dançando conforme a música. Mas pra gente, como lojista, eu também me posicionar como pessoa foi muito bom. Claro. Fortaleceu é o que a nossa fala, marca. Né? É o branding pessoal. E é muito engraçado que hoje, além da gente ter o brand Andrioli, Manu Tamaru, Spec Brand, a gente tem o brand Marília Manu. Sim. Que é lindo de se Total. ver. E é um brand que existe. E foi feito da forma mais genuína e natural do mundo. As pessoas gostam muito de nos ver juntas. Aham, total. Entende? E por que Muito. também? Porque é algo difícil hoje em dia. Parece que você fala assim, Manu e Marília, parece uma dupla. É, parece. uma dupla, é uma dupla. Uma sertaneja. E é até engraçado, né? Porque a gente tá muito acostumado a estar sempre junto. E a gente criou. Então, além do meu, que a gente tem um público muito em comum, mas a gente também tem diferenças muito grandes entre nós duas. E tem pessoas que se identificam com um lado meu e pessoas que se identificam com o lado da Manu. Claro, é natural. E quando nós duas estamos juntas, parece que elas pensam assim, é muito engraçado. Tipo, tá completo. Porque a gente realmente se completa, entende? E isso é legal, é um equilíbrio as duas, né? E já aconteceu assim, Deus, sei lá, uma não tá filmando a outra e perguntarem, sei lá, o que aconteceu? Vocês Gente, brigaram? super. Às vezes Muito! uma semana que ela não aparece nos meus stories. Ai, brigaram. Ai, brigaram. Como que E pode, não né? é, que é tão rotina, a gente se fala o tempo Ah, já aconteceu todo. da gente estar em evento junto, eu falo, Também. nossa, não filmou Manu por quê? É, Brigou? exato. É tão comum, sabe? É tão normal. É o que a gente falou no outro episódio, né? Essa cobrança, né? E o tempo todo, do tipo, ai, você não postou porque não fez? Não, gente. Os Existem stories coisas são pra viver 15 no off minutos no também. máximo. Você vai postar 15 minutos no seu stories, 15 porque é 100 segundos. pontinhos. Não, Ah, 15 15 minutos minutos. total, É, verdade. total. 15 minutos. São 100 sequências de 15 segundos. Então, assim, ó, você vive 24 horas. Aham. Então, hoje, você mostra o que você quer passar pros outros, né? Então, às vezes, sei lá, a conversa tava tão boa que não deu Quantas pra vezes aconteceu postar. hoje no almoço? Exato. A gente tava mostrando e falei, nossa, um restaurante lindo, baita conteúdo, uma dica. Não falei, não fotografei. postamos nada. Faz parte, né? Exato. É, às vezes você quer. Eu acho que a gente vive tanto nessa pressão que às vezes você quer viver só. Você quer viver Exato, só, às vezes é gostoso, a vida off. Lembra no casamento da Manu? Eu falava pra mim, eu A tomei um vida pouquinho on. demais, eu falava pra mim, Mi, a vida on é boa, mas a off é sensacional. Toda hora, gente, a cada 5 minutos. É verdade mesmo. Enfim, e aí nesse meio tempo, então, a loja, criamos também a nossa marca, a Spec, que foi, a Manu contou no episódio dela, né? E uma outra grande virada de chave que eu acho super importante eu falar, foi quando veio a pandemia e que eu, por fazer realmente administrativo, me senti muito mais responsável. Manu sabe disso. Pra mim foi um baque, assim, sabe? Porque passou pela minha cabeça. Porque, gente, pensa que a gente tinha comprado quase o dobro do que a coleção do ano passado. E a nossa loja, Bia, era uma loja que faturava muito. Faturava muito por dia. Sim. Então, tipo, 15 dias, 30 dias, 2 meses, 3 meses fechado. Ia chegar uma hora que a conta não ia fechar. E eu jamais deixaria de pagar fornecedor. Sim. Entende? Então, bateu o medo do tipo assim, gente, é capaz a gente, se for por muito tempo isso, a gente quebrar, porque uma hora não vai aguentar o caixa. Né? Era uma loja que faturava muito, entende? Vocês tinham caixa pra ficar quanto tempo? 2 meses. 2 meses. Tranquilo. Tá. Tipo, sem entrar nada. Entendi. Entrar nada. Tá. Mas uma loja faturar quase $500 mil, então é puxado, né? Mas assim, pensa que a gente tinha... É isso que você não entende. Quando a gente... É lógico, você entende que você teve. A gente tinha uma projeção de muito maior, porque a gente tinha comprado 40% a mais. Caraca. Ou seja...
Entende? Ia virar uma bola de neve. E quando veio a pandemia, eu me entrei de cabeça, assim. Foi o momento que eu comecei a acompanhar pessoas que poderiam me agregar. Sempre com a humildade de, tipo, Legal. eu não sei fazer isso. Como eu vou fazer? Depois que você passou por, tipo assim, a água, vamos dizer, bateu na bunda, você começou a pensar mais nesse caixa da empresa de vocês? Sim, por mais muito tempo? mais. Legal. Muito mais, né? Então eu me afundei mesmo. A Manu falou, meu Deus, vai dormir. Meninas, eu estudei muito. Eu fiz o site da loja sozinha. Lembro que eu falei pra Manu, eu vou fazer. Ela falou, mas imagina, para com isso, a gente acha alguém. Falei, não, a gente não pode gastar agora. Falei, agora não é hora. Então eu aprendi a fazer site. Eu lembro que eu me envolvi mesmo na tecnologia. Então como que a gente vai fazer? Link, fazer isso, grupo, Linktree, site. grupo. Era uma coisa que as lojas não tinham, era uma coisa muito distante. Como a gente vai cortar o caminho da cliente? Como que a gente vai fazer isso? Nosso controle financeiro, fluxo de caixa, como que a gente vai fazer esse estoque? Vamos queimar tanto. Então, tipo assim, foi um momento que eu me desafiei, sabe? E foi um momento muito difícil na nossa casa, porque imagina, o Ju tinha fábrica. E ele não tava podendo ali me ajudar, porque ele tava com uma bucha muito maior que a minha, né? Porque o dele era um negócio muito maior. Então, a gente, os dois ali, dando sangue, melhorando. A Manu comigo em tudo. Só que assim, eu tinha essa responsabilidade maior, eu não queria decepcioná-la, entende? E quando a gente passou tudo isso, é uma coisa que eu acho muito importante falar, porque foi difícil pra mim, foi um desafio. Foi até quando eu comecei a seguir pessoas que eu não seguia, que eu comecei a me inspirar em pessoas que realmente entendiam desse mercado a fundo que a gente não sabia. Enfim, quando a gente passou pelo processo, depois de venda, eu fiquei muito orgulhosa. Eu falei, caraca, pensar que há 2 anos atrás deu medo. E tipo, a gente fez isso aqui acontecer, cara. Né? A gente deu a volta por cima, a nossa empresa foi super bem avaliada, né? A gente saiu muito bem do negócio. Todo mundo tem uma história muito marcante, né, na pandemia. Caramba, a pandemia doido, veio né? pra revolucionar mesmo a vida das pessoas, Deu um né? chacoalhão em pra todo tirar mundo. todo mundo da zona de conforto. Pra uns muito. foi um momento muito bom, por exemplo, hoje analisando, né, tudo que aconteceu na nossa vida durante a pandemia, você fala, poxa, se não fosse a pandemia, a gente estaria mais acomodado. Muito mais, porque né? a loja... Tipo, talvez não venderia, não surgiria a Não, marca. imagina. Entendeu? Então, Caramba. assim, poxa, ela veio... Não vou falar que foi uma coisa boa, porque não foi uma coisa boa. Mas deu um chacoalhão em todo mundo mesmo. Chacoalhão muito Quem forte. precisava empreender ali, que empreendeu. Exato. Muitas empresas novas surgiram, né? Muitas. Inclusive a Tamaru Gourmet, a Spec Brand, né? Exato. Durante a pandemia. E assim, a gente não parou um minuto, sabe? E o bacana é que assim, a gente teve o tempo todo a realidade, a consciência total de que desistir não era uma opção. Então, muitas pessoas que vêm... Isso a gente tá falando, gente, desse medo que eu passei, dessa insegurança que a Manu passou, de 2 anos atrás. Sim. E olha hoje como a gente tá. Entende? É um passado muito próximo. Entende? A gente realmente arregaçou as mangas e a gente fez acontecer, né? Sendo sempre muito honesto. Isso é muito importante falar, né? Sendo muito transparente com o fornecedor, sendo muito transparente com funcionário. Uma coisa que eu acho muito importante, um representante mesmo, que hoje trabalha para nossa marca, a Spec Brand, me emocionou, porque quando a gente fez a primeira convenção dos representantes, ele falou de mim e da Manu e falou assim, olha, representante das meninas, e no meio da pandemia, entre tantas lojistas que abandonaram os fabricantes, ele falou isso, não falou? Eu me emocionei. Ele falou assim, elas foram uma das únicas que foram honestíssimas, que não deixaram de pagar um boleto, que não negaram mercadoria, que pagaram todos os boletos em E dia. acho que a primeira coisa que as lojas pensaram foi isso. Vamos cancelar tudo. Eles que se danem, não vou né? pagar, vou ficar... Porque eu tinha caixa. Eu podia falar, quer saber? Eu vou parar de pagar todo mundo e vou ficar com esse caixa aqui. A gente vai se bancando. Não, gente. Falou, não, a gente não pode deixar de pagar ninguém. Então, a gente sempre... É aquela história que eu volto lá atrás. Nunca passar por cima dos seus propósitos e valores pra encurtar caminho nenhum, entende? E aí, Mi, a gente foi entendendo cada vez mais o propósito. Que desde lá de trás... O meu negócio, Marília, sempre foi o bem do próximo. Eu sou muito assim, eu realmente gosto disso. Nas minhas redes sociais, eu gosto de compartilhar isso, de empoderar as mulheres. E eu abro mesmo a minha vida, porque quem me olha hoje, vou abrir o Instagram da Marília hoje. Vai ver, ela é uma mulher feliz, porque eu sou realmente muito feliz. É uma mulher realizada, eu sou muito realizada. Tenho minha família, tenho meus filhos, tenho meu negócio, tenho uma autoridade, tenho uma influência muito positiva. E vai falar, poxa, tudo fácil. Né? E eu gosto realmente de abrir minha história, porque minha história não foi fácil. E tudo dizia que eu
poderia ser uma menina infeliz, né? Ter aquela vida que lá atrás desencadeou, minha família começou, deu tudo errado, né? E eu fiz dar certo. Eu escolhi escrever uma história dando certo. Então é o que eu falo todos os dias. Eu escolho ser feliz todos os dias. Eu escolhi escrever uma história diferente. E muitas pessoas acham que, eu nasci com um problema na família. Eu tenho uma história. Eu tive um problema profissional. Eu tô predestinada a isso. A minha vida vai ser pra sempre isso. E não é assim. Não. É que as pessoas, elas pegam o que tá acontecendo com elas e é como se aquilo ali fosse a vida delas. Exato. E não o momento que ela tá passando. Exatamente. Como se mais ninguém passasse por isso. E às vezes eu cheguei a pensar, né? Nossa, meu Deus, por que comigo? Sempre foi muito difícil. A Manu sabe. Eu sou uma menina que eu não tenho sorte. Sorte nunca foi sorte. Sempre ali, ó. Na raça, batalhando. E às vezes eu penso assim, olha que egoísmo. Às vezes eu pensar, nossa, por que comigo é tão difícil? Caramba. Mas, gente, é um egoísmo, porque tem pessoas que a dificuldade é muito maior. Exato. É verdade. Né? Então eu sou muito grata. A Manu sabe, eu não gosto de reclamar. Eu não reclamo. Não, ela não reclama eu de não nada. reclamo. Eu tô Verdade. sempre de bom astral. Às vezes eu me policio, que às vezes eu quero dar uma reclamada de alguma coisa. Eu tô assim, é instantâneo. Eu já falo, né? Bora, Manu, vamos. Não vou reclamar. Uma- Deixa pra lá. Em meio a tudo isso também veio a sua sacada, que foi o planner, né? Exato. Nossa, eu tinha E foi esquecido do planner. muito legal. É legal eu falar sobre ele, que foi na também- pandemia E também. também ajudou a transformar a vida de muita gente. É né? verdade, foi bom você Através lembrar. Eu tinha dele, esquecido O dele. foco, né? Também. Através dele, teve muita disciplina, né? Porque você passa isso, né? Você faz isso. Falo A bastante. Maia é uma mulher muito disciplinada. Meu Deus, né? gente. O tanto que ela, assim, é organizada, Não, né? em De tudo, colocar assim, tudo sabe? no Ela é plano. disciplinada. É assim, gente, eu não dou Ela conta tem um de... foco e ela Eu vou. vira e vai. E Não vou. importa, ela tem a disciplina de mirar Tanto exatamente. que quando eu preciso marcar algumas coisas com as duas, é sempre com a Maria. Não, a agenda sou Sempre. eu, amor. A agenda sou eu. Sempre, o que ela tem de disciplina, eu não tenho. Mas assim, eu não dou tenho. conta de tudo, entendeu? Mas eu priorizo o que é mais importante Você lembra pra que mim. uma vez a gente tava conversando sobre isso, né? As pessoas que talvez nos assistem que, nossa, uau, né? Contando essa história da Marília. Que mulher completa, a gente falou, enalteceu ela aqui. Mas a gente já falou sobre isso, né? Existem muitas faltas. Sim. Se a gente tá focando em algo, por exemplo, hoje a gente gravou o dia todo. Sim. Então, assim, a falta também. Claro, nas todo nossas excesso áreas. esconde Exato. uma falta, É. né? E a minha vida é exatamente assim. Eu brinco que eu e a Manu, a gente tem um equilíbrio que a gente criou. A gente criou o nosso equilíbrio. Então, tem dias que eu realmente tô 100% no trabalho. Nesse dia eu tô faltando como mãe? Tô. Nesse dia eu tô faltando como esposa? Sim, nesse dia eu tô. No dia seguinte eu vou dar um jeito, eu vou compensar isso. Exato. Né? E a vida é um equilíbrio, é um malabarismo. É até engraçado isso. Eu assisti um filme, até uma dica pra vocês, assistam. Não sei como ela consegue. É muito legal, só que ele é antigo. Naquela época eu falo que ela dava conta de tudo, só que ainda não tinha rede social. Ela ainda não tinha que plantar conteúdo na rede social. Vida boa, se saudades. fosse hoje, eu queria ver aonde que ela ia conseguir fazer isso. Eles tinham que gravar um desse hoje com a gente. Ô, né? amiga, ia ser a nossa cara fazer um filme desse. Então eu terminei o filme, o Ju até olhou pra minha cara e eu achei tão bonitinho. Ele falou assim: você é a minha malabarista. Ah, que legal. Porque ela termina o filme perguntando pro marido dela, né? Afinal, o que que ela faz? Aí o marido dela olha pra cara dela e fala: ela é malabarista. Uau. Demais. E o Ju terminou falando isso pra mim: você é minha malabarista. Porque é exatamente isso, a gente vive ali, ó, no jogo de prata tentando equilibrar. Eu tô longe de ser perfeita, longe mesmo. Eu tenho 1000 defeitos, eu queria ser muito melhor. Mas, uma coisa que eu posso afirmar pra vocês, a Manu convive muito comigo, a mim também sabe um pouco, eu estou em constante evolução. Então, eu falo que é menos perfeição, mais evolução. Sim. Eu sou uma pessoa que eu não me conformo em ser a mesma ontem e a mesma amanhã. Então, todos os dias a gente aprende alguma coisa. E eu aplico até isso nas crianças. Todos os dias eu tenho que ensinar alguma coisinha pra eles. Legal. Alguma coisinha eles têm que aprender. E eu acho muito legal a sua frase do 1% melhor, né? Ao Sim. dia, porque as pessoas, elas ficam muito nisso, né? No futuro, aí causa ansiedade. No passado, aí causa depressão. E quando você fala no hoje, é o hoje que ela tem que dar o melhor hoje, dela. é hoje. Hoje é o melhor dia da minha vida É até então, exatamente. até amanhã. Porque aí amanhã eu vou fazer. É exatamente seu isso. É a melhor mesma dia. coisa da pessoa que quer fazer exercício. Ai, Marília, o seu corpo, como ele mudou, o seu corpo tá tão bonito. Não foi
o meio período que eu fiz 4 aulas de beach tennis seguidas que me fez isso. Foi a meia horinha de todos os dias. Não foi o dia que eu tirei e falei, hoje eu vou ficar fazendo abdominal o dia inteiro. Não foi. Foi o pouquinho de todos os dias. É o 1% ao dia. Você constrói sua personalidade, o seu caráter do seu 1%. Sim. E aí que na pandemia, eu me comuniquei ainda mais. Eu sinto que na pandemia eu ganhei ainda mais espaço no Instagram. Né, Manu? A gente comentou sobre isso. Porque eu abri mais a vida, a dificuldade com as crianças em casa, a gente trabalhando. Foi quando teve esse negócio da loja. E as pessoas me pediam, Má do céu, como que você se organiza? E eu tinha o meu método de organização que eu uso até hoje. Onde é tudo ali listado. A Manu sabe, eu sou do papel. Eu tô em reunião, eu já começo. Dá aqui pra mim, deixa eu anotar tudo. O que você vai escrever? Não, eu tenho que escrever tudo. Parece. Assim, o William fala, não quero nada, assim. Até a gente fala assim, mas, sei lá, alguma coisa do digital. Dele, não, eu quero papel e caneta, que eu preciso escrever. Eu preciso escrever. Parece que quando eu escrevo, eu arquivo aquilo na minha cabeça. Impressionante. A partir do momento que eu tirei da cabeça e coloquei no papel, aquilo já se torna mais sólido. Sim. É esquisito, mas eu sou assim, funciona. Mas é ótimo. É ótimo. E aí, na pandemia, todo mundo começou pra mim. Como é que você tá dando conta? Como é que você tá fazendo? Não sei o que, não sei o que lá. E aí, eu comecei a falar, gente, eu me organizo assim, assado. E um belo dia, falou, meu Deus, você devia ter um planner. Mais uma vez, escutando a audiência, sim. porque foi por seguidoras. Exato. Mas, não deu outra. Em 2 Caramba. semanas, eu tava arquitetando esse planner pra sair. Não, e foi demais, assim, é uma ferramenta muito útil, Muito né? boa. Pra você que usa o planner. E é o método que ela desenvolveu mesmo. Em como ela administra tudo, né? Como ela dá esse equilíbrio na vida dela. Tem que ser organizada. O que precisa? Você precisa ter o mínimo de organização, né? O mínimo. Eu ouvi um dia de uma pessoa que ela usa, né, toda a agenda dela, e aí perguntaram, mas não fica engessado? Daí ela falou assim, para pra pensar. É como se a agenda, ela fosse dona do meu dia. Mas como eu sou dona da minha agenda, eu flexibilizo. Então foi muito legal, porque ela tem a agenda, ela realmente cuida disso pra que se cumpra, Sim. mas ela tem a flexibilidade de Exato, mudá-la. exato. E faz sentido, Má, porque quando a gente não tem isso, eu sou desorganizada, ela Sim. falou, eu também não, só assim, acordei hoje, deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou fazer isso. E às vezes eu chego no final do dia, às vezes eu perdi um tempo, de repente, eu ia ficar meia hora nas redes sociais, fiquei 1h30. Sim. Eu falei, caraca, aquilo lá, se eu tivesse colocado no papel e falar, não, eu não Hoje eu vou vou pegar o fazer isso. Eu celular. vou pegar, eu vou fazer. Enquanto eu não Eu faço terminar. muito isso, Mi. Muito bom. Muito. No entanto, que eu sou péssima pra responder o WhatsApp. Eu sou mesmo. Porque tem muitas coisas internas que demandam de mim. Sim. E se eu fico no WhatsApp, eu não dou conta. Não, você eu não dou perde, conta. gente, perde. E aí, eu comecei a realmente... Falei, quer saber? Vou montar esse planner. Então, o planner, ele traz motivação. Ele traz as frases que eu costumo usar o tempo todo pra dar aquele chacoalhão na mulher. Ele traz insights. Então, toda semana tem meio que um desafiozinho ali, exigindo que a mulher evolua. Legal. Então, uma semana eu tô convidando ela a acordar meia hora mais cedo, né? Porque minha vida, eu entendi que eu só daria conta de tudo que eu quero fazer. Por exemplo, pra mim, eu não tenho terapia. Minha terapia é uma atividade física. E eu gosto muito de fazer. Hoje eu faço no mínimo 2 horas por dia. Caramba. Mas se eu resolver acordar às 9, eu não vou conseguir fazer. Então a minha vida meu dia começa muito cedo pra eu realmente conseguir fazer tudo que eu preciso e tudo que eu quero fazer. Porque tem uma diferença, né? Claro. Tudo que você deseja e tudo que você precisa. Exato. E aí o planner veio, me conectou ainda mais com as mulheres e mais uma vez com o propósito de realmente ajudar, realmente empoderar, né? Então é um planner incrível, você conhece, né? Sim. Ele teve 1% melhor ao dia, foi super bem, a gente esgotou os planners numa tiragem incrível. O segundo, eu fiz o dobro de tiragem, esgotei ainda antes. Você Falei sabe pra que- Manu, eu tinha que ter feito mais, que raiva. Sabe que tem 2 coisas que fixam muito na cabeça das pessoas. É livro, que você falou, e planner. Porque realmente coisas... É uma ferramenta, é palpável. Ela olha pra você ali. Ela lembra vai lembrar todos os sempre dias. da Má. Lembra, mas Todos os e dias. elas lembram muito. E o tanto que elas repostam das frases, sabe? É muito legal. A gente vai pra 3ª edição esse ano. Legal. Como vai chamar? Então, preciso definir isso. O escopo dele já tá quase pronto, você não tá sabendo. Falta o nome. Eu acho que você deveria fazer um lançamento físico, assim, pra todo mundo. É, legal. Podemos fazer, né? Vamos fazer? Autografado. Vamos fazer? Vamos fazer? Demorou. Muito legal. Saiu já mais um negócio. Então o planner foi muito legal. E também eu tive um projeto que chamava Foco da Má, que foi incrível, que era pra trazer as pessoas pro mundo mais saudável. Então eu tinha parceria com a Cris, nutricionista, e com o Gil, e onde a gente fazia um bem bolado realmente de ajudar as pessoas a
praticar atividade física, comerei melhor. Só que chegou num ponto que eu também não dava conta de fazer tudo. Porque isso, era o planner, era a marca, era E aí, coisa... bem ou mal, mesmo que você tenha uma equipe, eles vão querer mandar um direct. Mas Claro. eu tô no foco do mar, eu tô com uma Sim, dúvida exato. X. E aquela coisa, Mi, era uma coisa que dependia muito da minha presença, da minha energia. Porque as pessoas, elas não queriam comprar o programa, elas queriam fazer o programa junto com a Má. Lembra disso? Então eu tinha que participar de todas as aulas ao vivo, todos os treinos, O enfim. Dan participou, né? Ele A gente perdeu eu e o Dan participamos de uma edição. O Dan perdeu 10 quilos, né? Quase 10. O Ju 8 perdeu quilos, 10. é. Foi super legal. Então, sempre ele ajudando o próximo. E aí, quando veio o Spec Brand, a gente entrou de cabeça aí na nossa marca. E a gente tem esse propósito muito bem definido. Que a gente quer realmente proporcionar para as empreendedoras que acreditam na gente, mostrar a força da internet, da mulher, quando ela quer realmente algo, né, Manu? Que as lojistas apostem na gente, confiem na gente. E a gente quer também poder ajudar as mulheres a se sentirem mais poderosas, a calçarem sapatos bonitos. Qual que é a frase aquela que vocês colocam na caixa? Encontre os sapatos perfeitos. E corra atrás dos seus sonhos. Uau. É muito isso que a Ai, gente gente. deseja para todas as mulheres, né? Calçamos os nossos sapatos. De preferência com os nossos sapatos. Então é isso, Mia, uma história Uau. assim, né? Sempre Inspirador. muito pronta. Aham. Aquela história, né? A sorte é quando a oportunidade encontra alguém disposto a abraçá-la. Sim. Nunca perdi uma oportunidade, a não ser que ela realmente não fosse alinhada Sim. com o que eu acredito. Acho que Sempre a gente muito falou pra frente. aqui nos outros episódios e reforça isso, né? De ter aonde você quer chegar. Né? Ter esse plano de negócio seu. Exato. Uma pessoa, antes de falar da tua empresa, ter o seu plano de negócio. Exato. Onde eu quero chegar. Exato. E aí sim, você sabe os sims que você fala. É como a gente falou. Esse podcast, ele surgiu porque a gente sabe que ouvimos a nossa audiência. E ele vai de encontro porque vocês têm a marca, tem Sim. a Tamaru, eu Sim. tenho o meu negócio. Então a gente sabe que hoje, cada vez mais, a gente precisa estar nas redes sociais. Sim. Né? Seja no TikTok, seja no Instagram, seja no YouTube. Então a gente sabe que unindo essas forças, Claro. a gente, né, impacta mulheres e a Eu nossa gosto mensagem disso. chega mais longe também. Sim. Mas se fosse algo que não tem a ver, eu tenho certeza que você falaria, não faz sentido. Não faço, não, é até com hoje. certeza. Pô, parceiros, publicidades. Eu, se não aliás, faz eu amo seus sentido. publis, né? Eu já falei. Eu recebo um monte de elogio, Davi, fico feliz. Mas assim, é realmente isso. Sempre que eu vou fechar algo, e cada vez eu faço menos, né? Porque eu tô cada vez mais entregue na marca. Mas assim, eu sempre penso, aonde eu vou encaixar isso na minha vida? Isso faz sentido pra mim? Isso faz sentido com as pessoas que estão ali, né? E eu gosto muito disso, de credibilidade. Eu acho que eu sou uma pessoa que transmite muita credibilidade. E eu prezo muito nisso. Até a organização, sabia? Porque quando você é mais organizada, você passa essa credibilidade quando você tem os seus compromissos agendados, quando exato. você tem um horário marcado. total. Então, tipo, ela tá em frente à marca. Se eu não passar isso, eu acho que eu também vou perdendo um pouco do que eu construí. Então, eu gosto disso, que as pessoas olhem pra mim e enxerguem uma certa credibilidade e consequentemente, elas vão acabar aderindo mais. Não só aos meus produtos que eu vendo, mas às ideias que a gente Claro, impõe. claro. Não é verdade? E a nossa marca é exatamente isso, empoderar. A gente faz o diferente. A gente quer estar ali realmente incentivando, mostrando, entregando tudo. A gente dá o all-in, Mi, é tudo ou nada. Eu acho que um combinado de um bom produto ou serviço que você vende é ouvir a sua audiência e estar ligado com o que você faz. Você falou Exatamente. sobre isso. Por exemplo, imagina a Manu fazer o foco da Manu. Não dá. O pessoal até brincava na época. Faz o da Manu comendo hambúrguer. Ou, tipo, imaginei eu e a Manu, eu tenho vontade de ir lá na frente lançar um planner. Mas eu falei, gente, primeiro eu preciso usar, né? Como faz? Não faz sentido. Não faz Exato. sentido. Então, as pessoas... os nossos E olha que seguidores, legal, no eles meu sabem, planner eu né? tenho até o manual da organização. Caramba. Eu transformei o método que eu uso Que legal. num manual. Uau. Então a pessoa tem o planner, ela fala, por onde eu começo? Exatamente. Quero começar a me organizar. O que eu tenho que ter eu tenho como que fazer, prioridade? O que eu tenho que escrever? Ele é muito legal. Enfim, e outra coisa que eu acho muito importante eu falar aqui pra vocês é que eu sempre estou também com pessoas que eu quero estar, que agreguem, né? É aquela frase, se você não se sente inspirado pelas pessoas que você convive, você tá no ciclo social errado. E eu tenho muitas pessoas que me inspiram ao meu lado. E eu tento sempre extrair o melhor de cada uma e trazer. Então eu evoluo não só aprendendo, mas convivendo com as pessoas. Eu acho uma coisa que tem isso em você que é muito forte, que eu acho lindo. E até eu falo, nossa, eu preciso ter mais isso. Você é uma pessoa que você olha algo e você elogia muito. Eu acho incrível. Eu isso, gosto de sabe? elogiar, E às vezes passa tão batido, tá na verdade, correria, é você fala,
nossa, alguma coisa, o seu cabelo, o seu blazer. Eu falo, sim. nossa, é tão lindo isso. É que você sabe, que a porque Má um faz. elogio, ele muda o dia do da dia gente. da pessoa, né? Às vezes é tudo que você precisa, não é verdade? Exato. E aí que tá, um elogio de quem tem credibilidade pra você. Sim. Você já parou pra pensar? Você pode Verdade. receber 1000 elogios no dia, de 1000 pessoas que você não conhece. Mas se você recebe um elogio de alguém que você admira, ele é diferente. Total. Com Ele certeza. soa Total. diferente, né? Total. E sabia que eu tive já muita dificuldade em receber elogios. Caramba. Eu aprendi isso, tá? Tem muita gente É, que eu quer aprendi. até como receber presente É até também, uma assim. dica, sabe, pra vocês. É até a falta de educação. Eu fui aprendendo isso com o tempo. mas é. Porque, por exemplo, a pessoa elogia assim: nossa, Manu, você tá linda. Ela é muito mais comum ela falar, imagina. Ou então eu me menosprezava. Ai, bonita, tipo imagina. assim, Essa roupa tá nossa, tão velha. Tipo, eu comprei Foi paguei super R$10, né? Tipo, Isso é desmerecer o elogio. exato. Então é sempre responder apenas com nossa, muito obrigada. E isso é treinável também, tá? Eu tô Exato. aprendendo. Porque eu fico um pouco ainda tímida, eu gosto mais de elogiar porque Você sabe receber. que com presente é assim também. É. Uma vez eu ouvi falar que, por exemplo, toda vez que você. A pessoa, não, pode deixar, eu pago só o almoço. Fala, não precisa. Tipo, você tá dizendo que pra Deus que ele não precisa te dar um presente, porque ele usa pessoas pra te dar um presente. Olha! Eu falei, caraca. Vou parar de negar o seu almoço, tá? Não, continua negando. Não, Você come a pizza hoje. É isso. Olha, Foi e é isso. demais. Fico muito feliz. Eu acredito que assim, eu gosto de ser a Marília, sabe? Eu acho que a Marília é uma pessoa. Bom, então Tudo vamos bem. lá. O que a Marília faz Ó. quando ninguém está vendo? Ai, que difícil, né? Acho que hoje eu fico quietinha no celular. Acho que sim. Eu oro bastante também de manhã, mas assim, acho isso é que bom, oro quando ninguém sempre. tá vendo, Sou bem, exato. oro, gosto de bastante na hora de dormir também. Mas assim, eu acho que quietinha, porque é difícil eu ter esse meu minuto. Eu ainda brinco com a Manu tem de mais um paz. minuto dela. Eu não tenho esse tempo de paz, entendeu? Quieta. Acorde, já vai treinar essa loucura e pá. Então acho que isso. Bom, e pra encerrar, vamos pro nosso jogo rápido, Má. Vamos. Vamos lá, hein? Rapidão, tá bom? Vamos lá. Uma mania. Pedir desculpas. É verdade. Você pede desculpa de tudo. Fala, obrigada, desculpa. Mania de culpa, sabe? Eu tô sempre enxergando o outro antes de mim. Entendi. Isso é uma coisa que eu preciso melhorar. Uma comida. Estrogonofe. Um lugar. Minha casa. Uma vontade. Nesse minuto? Embora pra minha casa. De abraçar os meus filhos, bem gostoso. Um medo. Acho que de partir e deixar meus filhos pequenos sem mim. Um erro. Acho que desistir. Desistir é um erro. Não, né? mas desistir o que sem você tentar. já cometeu? Alguma coisa que você errou. Acho que... Lembra aquele dia que ela... É... Lembra que... Não, a gente erra o tempo todo, né? Mas marcante, assim, talvez algum julgamento. Julgar é um erro tempo pra todo, mim, né? É. Um tiro certeiro. Spec Brand. Uma saudade. Da minha avó, Daisy. Um hobby. Atividade física. Tem vários, eu posso listar pra vocês. Um sonho. Ter a Spec Brand por todo o Brasil sendo reconhecida como a marca mais diferenciada de calçados do Brasil. Demais. Mas, por fim, a frase da sua vida, assim, o seu lema de vida, uma frase pra você deixar no muralzinho ali da sua vida. Tem várias, tá? Mas eu acho que eu deixaria a mulher feliz com ela mesma e feliz com o mundo todo. Isso é incrível. Né? Demais, porque você prega isso, né? Você é a própria mulher feliz com ela mesma e feliz com o Eu mundo acredito todo. que quando a gente tá feliz com a gente, primeiro tem que estar feliz aqui. Você reflete isso. E você acaba fazendo bem, não só pra você, mas pras pessoas que estão próximas. Porque elas são beneficiadas. Se eu tô feliz comigo, eu vou ser uma sócia melhor pra Manu, vou ser uma sócia melhor pra você. Exatamente. Vou ser uma mãe melhor pros meus filhos, uma esposa melhor pro meu marido, né? Então eu acho que é esse. A gente tem que estar feliz com a gente primeiro. Depois o resto vem. Muito bom, Má. Muito Lindo, bom, gente. foi Que delícia demais. de conversa, bate-papo. Muito bom, Realmente, gente. vários insights aí pra vocês usarem, aplicarem na vida de vocês. Que a Má é uma mulher incrível, Ó, muito inspiradora. E isso de insight é muito legal. Eu e a Manu, a gente sempre faz isso, a Mi também. Tudo que vocês
pegam, gente, nos nossos podcasts, nos nossos episódios. Nunca achem, a realidade delas é muito diferente da minha. sim. Isso não é pra mim. Quando eu tiver como elas, eu faço isso. Não é por aí o caminho, né? Não fica esperando a chegada. Exato. Curte o caminho, o processo, percurso, né? curte o processo, vai fazendo todos os dias e pega tudo que você escutou aqui nos demais episódios e traz pra sua realidade, Sim. aplica da maneira que você puder, com a ferramenta que você tem, né? Começa hoje, que o ontem já é tarde, não é verdade? É isso aí. Gente, não deixa de se inscrever aqui no canal pra receber todas as notificações, tá? A gente tá no Spotify, aqui no YouTube. Tira um tempinho aí, que esse tempo é valoroso e precioso pra tua vida, pro teu negócio, tá No bom? próximo episódio, a gente tem uma convidada muito especial. Quem será que é? Tan, tan, tan. E a gente espera que vocês gostem muito de todo o conteúdo dos nossos E convidados. o nosso Instagram, né? Influenciando o Exatamente. Cast. Vamos pra lá também. Compartilhem, que a gente quer impactar o maior número de pessoas aí, na verdade, com as nossas histórias, com as nossas referências. Bora impactar Inspirar. e E esqueci. beijo! Gente.